Recentemente eu postei no meu Instagram essa imagem aqui e muita gente ficou perguntando, né, o que que era isso, o que que era essa setinha esquisita aí e tudo mais. E eu estava explicando que nada mais é do que o Pipeline Operator. E isso é uma novidade que vai vir no JavaScript, né, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas hoje é uma novidade que ainda está para surgir no JavaScript, ainda está em proposta de aprovação e tal, ainda está como uma proposta, na verdade, para surgir no JavaScript. Mas eu já quero te explicar hoje, né, nesse vídeo, eu já quero te explicar o que é o pipe, o que é o Pipeline Operator e como usar isso aí no JavaScript, né, quando que isso aí é útil e como que você faz para usar esse Pipeline Operator hoje em dia no código que você já está escrevendo. Então solta a vinheta aí. Então, como eu falei na introdução, né, nesse vídeo a gente vai tratar sobre pipe. Pipe já é um conceito, né, que já é bem conhecido na computação, a gente já usa isso aí diariamente, né, já existe há muitos anos, não é nada de novidade, porém a novidade é o Pipeline Operator que está vindo para o JavaScript e eu vou te mostrar nesse vídeo, né, para você que ainda não conhece o que é o pipe, né, como que a gente usa o pipe, como que a gente cria uma função de pipe dentro do JavaScript e por fim eu vou te mostrar como que a gente faz, né, para usar o Pipeline Operator no JavaScript que a gente usa, que a gente escreve hoje, né, mesmo que ainda não é uma função, não é um parâmetro que já é aceito no JavaScript, né, ele ainda está como uma proposta. Né? Então, vamos aprender tudo isso aí quando a gente for para o computador. Mas antes de ir para o computador, se você já está gostando desse vídeo, se você acha que esse vídeo merece ser compartilhado, né, se você acha que mais gente precisa de aprender sobre isso, já deixa o seu joinha, já clica no subscribe, né, já se inscreve no canal. Vamos ajudar a compartilhar o vídeo aí, porque não custa nada para você e ajuda bastante aqui o canal. Então agora, vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que a gente está no computador, né, eu tenho muita coisa para explicar, né, para eu chegar nesse conceito aí, até te mostrar o Pipeline Operator. Primeiro eu preciso te explicar o que é o pipe, como é que a gente faz o pipe, para que a gente usa o pipe, e no caminho eu vou te mostrar aí várias outras coisas, vários outros conceitos, né, que pode ser que você não conheça. Então eu estou aqui no meu terminal, estou aqui na pastinha chamada pipe, eu tenho aqui também a pasta pipe aqui, ó, aberta no Visual Studio Code, e a gente vai trabalhar, né, usando aqui o terminal. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar, como sempre, né, vou criar um arquivinho index.js, e esse arquivo vai ser para a gente começar a explicar aí o que é o pipe, né? E o pipe significa o seguinte, a gente vai simplesmente usar o conceito de transferir os dados de um lugar para o outro, igual os canos transferem, né, uma água aí de um lugar para o outro, e aí no meio do caminho coisas podem acontecer e aí ele entra de um lado e sai do outro. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui com o conceito de pipe, que é um conceito muito utilizado na computação em geral, e eu vou mostrar, né, por que a gente precisa disso em primeiro lugar. E vou mostrar também como que a gente vai usar esse novo operador, né, que é o Pipeline Operator, que aí você pode passar algo do tipo, você passa aqui um valor, né, vou fazer aqui um A, e aí você usa aqui, ó, a barra, né, que também é conhecida como pipe, e o sinal de maior que, e esse sinal aqui você pode passar, né, outra função aqui, ó, e ele vai executar isso aí para a gente pode passar quantas funções quisermos, né? Então, posso passar quantas funções aqui. Então, dessa forma aqui, é o Pipeline Operator, e eu vou te mostrar como que a gente chega nisso, e para que isso é importante, né? E tudo mais. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa de saber é quando usar o pipe. Então, vamos lá. Imagina que você tinha lá um valor, então já vou criar ele aqui, ó, const value, vou inicializar ele aqui com 10. E vou inicializar com uma string 10. Beleza? E aí, o que aconteceu é o seguinte, que nesse, né, você tem essa string 10, e a primeira coisa que você precisa de fazer, né, para ter o seu resultado, então vamos criar aqui, ó, const result. A primeira coisa que você precisa fazer para ter seu resultado é transformar ele em um número, né, que ele está como string ali, eu quero transformar em número. Então, vou chamar a função number, passando aqui esse valor. E aí depois eu preciso de usar uma outra função, onde eu vou querer, por exemplo, adicionar um
a esse valor. Então, vamos dizer que eu fui lá, criei uma função, né, que eu vou chamar ela aqui de add1, e aí nela eu vou receber um valor, e desse valor eu vou simplesmente retornar ele mesmo mais 1. E aqui, né, se você não entendeu isso aqui eu estou tratando de arrow functions, né? No meu livro eu explico bem sobre arrow functions e tal, o link vai estar aí na descrição, você pode ir lá dar uma olhada. E aí vamos dizer que a gente tem lá essa função add1 e eu quero colocar ela aqui logo depois da minha number, né? Então eu vou colocar ela aqui, add1, beleza. Se eu der um console.log aqui nesse result, a gente vai ter, né, um total aí de 11 no formato de número, né, não um string. Então vamos lá no terminal, vamos ver se isso é verdade. Então node index.js e está lá, eu tenho 11 aqui como string, né? Se eu tirar, por exemplo, esse number aqui e não converter ele para número, o JavaScript vai ver que é dentro do add1, né? O JavaScript vai entender que é uma string que chegou, ele vai simplesmente concatenar com 1 e a gente vai ter 101 como string. Então tá lá, 101 como string. Deixa eu até aumentar um pouco o terminal aqui para mostrar para vocês que quando é inteiro ele mostra aqui meio amarelado e quando é string ele mostra meio cinza. Então tá aí. E aí o que acontece? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então imagine que você tem isso aqui, aí chegou uma nova requisição e você tem também agora que dobrar esse número. Então const double, vou criar a função de dobrar o número aqui, então vou pegar um valor e pegar o valor e multiplicar por 2. Então agora eu já tenho aqui o double. E aí, se eu fizer rodar isso aqui, né, se eu for lá rodar isso aqui, a gente tem o 22, né, porque pegou o 10, transformou em número, adicionou 1, virou 11, duplicou, virou 22. Beleza, até aí tudo bem. E aí veio uma outra requisição lá do seu chefe, ele falou, não, agora eu quero que esse valor também seja triplicado. Então, const triple, e aí eu vou pegar esse número que vier, qualquer número que vier, e vou pegar ele e simplesmente multiplicar por 3. E aí eu vou adicionar isso aqui na minha função. Então agora eu tenho aqui triple. Beleza. Vamos rodar isso aí. E a gente tem lá o 66, né? Então, ou seja, ele pegou o nosso 10, transformou em número, adicionou 1, ele virou 11, multiplicou, dobrou, né? Ele virou 22 e triplicou 22, ele virou 66. Então tá lá. Beleza. E aí depois chegou mais outra requisição que é para que esse número seja dividido por 2, né? Você quer só a metade desse número, então vamos pegar o valor, dividir por 2. Então a gente vai adicionar mais uma função aqui, né? Esse ref aqui, beleza? E vamos lá, se a gente tinha 66, agora a gente tem 33, né? Metade aí. E aí, qual que é o problema que você está vendo aqui? Né? Primeiramente, deixa eu falar aqui para quem não consegue enxergar os exemplos simples e converter eles para um cenário real. Vamos imaginar que você tem lá uma regra que, vamos supor que fosse um restaurante, aí você vai adicionar o valor de uma gorjeta, depois você vai adicionar os impostos, depois você vai adicionar a taxa de cartão e vai surgindo coisa, e você tem que fazer todos esses cálculos. Então, isso aqui seria um exemplo real, né? Um exemplo mais palpável disso aí, onde você precisa de fazer todos esses cálculos e tal, né? E você quer manter aquela regra, né, do keep it simple, né? Que você quer fazer que cada função faça somente uma coisa muito bem feita, né? E aí você vai criando várias funçõezinhas e tal, e chega no final, você tem esse emaranhado de chamada de funções aqui, que gera esse tanto de fecha parênteses aqui no final, que inclusive, né, para quem estiver perguntando aí, esse plugin aqui do Visual Studio Code coloca cada um de uma cor, ele chama, deixa eu ver o nome dele aqui, que agora eu esqueci, mas é Colorizer alguma coisa. Aqui, ó, Bracket Pair Colorizer 2, é esse aqui que eu estou usando, que faz isso aqui. Mas vamos lá, voltando aí. Então a gente tem tudo isso aqui acontecendo, né, muita coisa acontecendo, e ficou um código feio, né? Não é um código bacana, não é um código que você
tem orgulho de mostrar. Imagina que aqui você fosse adicionar mais coisas ainda e tal, ia ficar um negócio complicado, né? E aí você pode ir lá e falar, não, mas aí beleza, eu posso simplesmente pegar tudo isso, né? Vamos mostrar aqui uma outra forma de tratar isso aí, que seria o espertão que ia virar e fazer aqui, ó, const calc, que vai receber um valor, e aqui dentro a pessoa vai e faz, né, tudo isso aqui. Ele simplesmente só mudou o erro, né, mudou o problema de lugar. E aí aqui, para ele ter o result, ele só chama o calc, né? Então const result, calc, e aí ele passa aqui o valor. E aí a gente vai ter a mesma coisa, né? Se eu não tiver feito nada errado, tem a mesma coisa, beleza, está funcionando. Só que você só, né, o que você fez aqui? Você simplesmente mudou o problema de lugar, né? Então ainda não está um código bonito, não está um código organizado. E é aí que entra o pipe, né? Então, ou seja, você pode criar uma função onde ela, por sua vez, vai fazer essa execução de todas essas funções que você passar e retornar o valor. Então, vamos supor que eu fosse criar aqui uma função de pipe. Existem várias formas, né, de você fazer isso. Uma das formas que eu faria, por exemplo, seria usar o reduce, né, o reduce aí do nosso array. Então, como que seria isso? Eu criaria aqui uma função chamada de pipe. Ela iria receber um valor e várias funções, né? E aí lembra que eu poderia ter aqui, ó, função 1, função 2, função 3, né? E aí depois função n, por exemplo, né? Quero ter várias funções. Então no JavaScript a gente consegue fazer isso agora, né? Depois do S6 a gente pode simplesmente fazer isso aqui e ele vai pegar todos esses valores aí para a gente, né? Depois do primeiro, ele vai pegar todos esses valores e entregar como um array para a gente. Então, o que a gente consegue fazer? Eu consigo usar o reduce aqui, então eu vou pegar todas essas funções, né? Eu chamei aqui de FNS, né? Vamos falar aí que é funções, vou dar um reduce, e aí para quem não sabe o que é reduce, dá uma olhada na documentação no MDN, que você vai entender como que funciona o reduce, mas basicamente ele recebe dois parâmetros. O primeiro aqui é um callback, que vai receber o acumulador, e aqui ele vai receber o valor atual. Só que aí nesse caso aqui, esse aqui seria o callback, né? E depois ele vai receber o valor inicial. Esse seria uma forma simples aqui de um reduce. Mas aí para esse exemplo aqui, como que eu vou chamar esses valores, né, essas variáveis? Eu vou fazer aqui de novo, ó, fns.reduce, e aí aqui eu vou receber o seguinte, o valor, vou receber aqui a função, vou executar isso aqui dentro e vou receber aqui o valor inicial, que vai ser o nosso primeiro valor aqui do pipe, então esse V aqui, beleza? E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente return essa função, passando para ela o valor atual. E aí eu não posso esquecer de retornar aqui também o valor do meu reduce, né? O total aí dele. Então, apagando tudo aqui, eu chego nesse exemplo, e aí se você sabe muito bem sobre o ES6, você pode reduzir isso aqui também e colocar dessa forma, e aqui você pode também tirar esse return e fazer dessa forma. E aí, por fim, você vai ter somente isso. Isso aqui vai ser sua função de pipe, né? Parece que está complicado, mas se você voltar e fizer, né, passo a passo, você vai entender que está bem simples. E aí vamos executar ela aqui. Eu vou chegar aqui, ó, value, vou passar o value como valor inicial e depois eu tenho que passar todas as minhas funções que eu quero executar. Então, eu vou passar elas na ordem que eu quero que elas sejam executadas. Então, primeiro eu quero que transforme em number, depois eu quero add one, depois eu quero double, depois eu quero triple, depois eu quero half. Beleza? Se tudo estiver certo, né, eu fui escrevendo isso aqui
E aí eu não executei ainda. Se tudo estiver certo, a gente vai ter o mesmo valor de antes. E eu esqueci de alguma coisa. Fn is not a function. O que aconteceu aqui? Que eu estou recebendo o value, o fn. Fn is not a function. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Ah, sim. Aqui, ó. Meu problema foi aqui. Que eu passei eles como array aqui, ó. Eu não preciso de passar eles como array. Eu só preciso de passar eles na ordem que eu quero executar. Lembrando que o primeiro é o meu valor e depois todas as funções que eu quero executar. Então, vamos lá. E está lá, 33. Deixa eu limpar o terminal aqui, vou rodar de novo. E temos lá o 33. Então, beleza, aqui a gente fez, né, uma função de pipe, né, bem simples aí. A gente usou, né, todas as vantagens aí do ES6. Né, a gente usou aqui, a gente usou o Reduce, a gente usou bastante coisa aí. E já ficou um código mais bonito, né? A gente já não tem mais esse emaranhado de parênteses, a gente já consegue ler na ordem que vai ser executado, né? Que é primeiro number, né? Enquanto aqui, nessa linha 9 aqui, a gente começaria a ler de dentro para fora, né? Number, add one, double, triple, half. Aqui já fica mais claro. E aqui a gente chegou numa função de pipe com JavaScript. E aí uma outra coisa que é importante falar, né, que funções que você usa no pipe, elas precisam de ser funções puras. O que são funções puras? Funções puras são aquelas que, quando você passa um valor, o resultado é sempre o mesmo. Então, toda vez que eu passar para uma função do ano, eu passar o valor 10, ele vai me retornar 11. Toda vez que eu passar 12, ele vai me retornar 13. Ou seja, ele sempre mantém a mesma resposta quando ele tem o mesmo input. E a outra coisa de uma função pura é que ela só altera o que está dentro do escopo dela. Ou seja, nenhuma dessas funções depende de nada externo, né? Ela não altera nenhum valor externo, ela não depende de valor externo. Tudo que acontece nela está contido dentro do escopo dela. Porque se você não tiver isso aí, se você não tiver a função pura e passar ela para o pipe, você pode ter problemas sérios aí com relação à confiabilidade, né, do seu pipe. Então vamos lá. Feito tudo isso, agora que você já entendeu o que é o pipe, quando que a gente usa o pipe, para que a gente precisa do pipe e como que cria um pipe usando o JavaScript, agora nós vamos chegar no ponto onde eu vou te mostrar como usar, né, dessa forma aqui, ó. Então vou comentar aqui. E agora a gente teria, por exemplo, result. E aí eu vou receber aqui o seguinte, value, que já é meu 10 ali. Aí eu passo o pipe aqui, ó, pipe. Aí eu coloco number. Aí eu coloco outro pipe. Esse aqui é o pipeline operator, né? Eu coloco outro dele aqui. Depois eu coloco add one, outro pipeline operator. Depois eu coloco double. Depois eu coloco triple. E depois eu coloco half. Como que a gente vai executar isso aqui? Isso aqui, o pipeline operator, ele ainda está em fase de... Como é que fala? Em fase de definição, né? Eles ainda estão definindo se vai adicionar isso ao JavaScript ou não, se vai poder, né? Se vai ser assim mesmo. Então ainda está no início aí das conversas, isso vai vir no JavaScript futuro, mas como a gente sabe, né? A gente pode usar o Babel para escrever o JavaScript de amanhã, hoje. Então, o que a gente vai fazer? Vamos instalar o Babel, vamos instalar tudo que a gente precisa para a gente já conseguir rodar o pipeline operator hoje, né? Então, se eu rodar isso aqui agora, ó, ele simplesmente vai reclamar porque ele não entendeu o que é aquele token ali, né? O que é aquele sinal de maior que ali. O Node não está sabendo o que é isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, bem simples, né? Vou limpar aqui o terminal e vou colocar aqui, vou criar, né? Eu vou criar um package.json, então npm init -y, ele vai simplesmente criar um package.json aqui bem simples para mim, e a gente vai começar instalando algumas coisas do nosso Babel. Então o que eu vou instalar aqui, ó? Npm install --save dev
E aí, para a galera que gosta do Yarn, pode usar Yarn, não tem problema. Eu uso NPM por costume, mas pode usar o que você bem entender, tá bom? E aí eu vou passar aqui, ó, @babel/CLI, que é o Babel Command Line. Vou passar o Babel/core. Vou passar o Babel preset env. E vou passar também o que a gente precisa para essa proposta aí do Pipeline Operator, que é o Babel/plugin proposal pipeline operator. Se eu tiver escrito tudo certo, vamos esperar a instalação. Beleza, instalou tudo para a gente. Né? Vamos voltar aqui no Visual Studio Code. E agora eu tenho aqui ó, meu package.json, já estão aqui todas as minhas dependências, e agora eu preciso também de uma configuraçãozinha aqui no meu Babel, que vai ser o arquivo babel.config.json. E aqui nesse babel.config.json a gente vai configurar, né, esses presets que a gente colocou e vai configurar também esse plugin. E aí tem algumas peculiaridades, mas eu vou falando aqui. Então, como presets, a gente vai ter aqui um array, e nele eu só preciso aqui, né, nesse exemplo do Babel/preset env, e a gente vai adicionar também na chave plugins, a gente vai adicionar o Babel plugin proposal pipeline operator, que vai ficar dentro de um outro array, porque eu tenho que passar também o segundo parâmetro, né, o segundo índice aí do meu array com o tipo de proposta que eu quero, né, o proposal que eu quero usar. Então vamos lá, @babel, igual a gente escreveu lá, babel/plugin proposal pipeline operator, isso. E aí como segundo parâmetro, como eu disse, a gente precisa de um objeto, onde eu vou passar proposal, e aí a chave proposal e o valor minimal. Beleza. Se tudo estiver correto, a gente precisa só disso aqui de configuração. E aqui no nosso index a gente precisa ainda de mais uma coisa. Calma que tudo isso por enquanto é porque tudo, né, para usar isso aqui ainda está em período de proposta e tal. Mas no futuro, com o Babel simples, você simplesmente consegue utilizar, né, adicionar e já vai rodar, não vai precisar de tanta configuração igual a gente está fazendo hoje. Mas vamos lá. Require. Vou dar um require aqui. Aí eu já posso colocar aqui o Babel Core. E aí eu vou pôr ponto transform. E aí eu vou ter aqui code. E como segundo parâmetro, eu passo aqui presets. E passo de novo aqui o Babel, @babel/preset env. Se eu não me engano, é só isso aqui que a gente precisa, só isso tudo. E agora, na hora de executar, eu continuo não podendo usar, né, deixa eu dar uma limpada aqui, eu não posso usar só Node Index, né, eu tenho que passar tudo para ele. E aí eu posso usar o seguinte, cadê meu terminal? Aí eu posso usar o seguinte, npx babel index.js, e aí ele vai compilar isso aí para mim. Então, olha só, ele já fez aqui para mim, ó, aquela result lá, ele já compilou aqui para mim, ó, em todas as referências de funções que eu precisava, passou todo mundo aí, ó, e fez isso para mim para que eu possa usar aquele pipeline operator, ou seja, ele já entendeu o que eu preciso. Então pode olhar aí que ele já converteu meus, né, quando a gente usa o Babel, né, ele vai pegar o nosso JavaScript mais moderno e colocar em um JavaScript que é mais compatível com os browsers, né? Então ele pegou minhas zero functions e converteu tudo aqui para função normal, pegou meus const e converteu para var, né? Ele faz essa mudança aí de um JavaScript moderno para um JavaScript antigo para ficar mais compatível, né? Então você vê que ele já conseguiu compilar aqui direitinho. E agora a gente precisa de rodar isso aí. Então vou limpar aqui o terminal mais uma vez. E como que a gente roda isso aí? A gente usa aqui no próprio sistema Unix aqui, né? Você pode usar aqui o pipe, que também é um pipeline operator, ou seja, depois que ele compilar aquilo ali tudo, eu quero que ele execute com Node.
Então, aqui a gente vai ter o nosso resultado final, ou seja, agora a gente rodou, né, todo esse comando aqui com o Pipeline Operator, fazendo aí, né, funcionando aí no nosso browser, funcionando aqui no nosso terminal hoje em dia, né? Falei browser aqui, você também pode passar isso aí para o browser, né, compilar tudo e usar no browser, né? Você pode pôr isso aí num projeto seu feito em React, você pode pôr um projeto feito em qualquer coisa do JavaScript, né? Basta fazer essas configurações, porque ainda é uma feature que vai vir no futuro, né? Dependendo de quando você estiver assistindo isso aqui, que vai vir no futuro aí sobre esse Pipeline Operator. Por enquanto é isso aí que a gente tem sobre o Pipeline Operator, né? Eu vou deixar também na descrição o link para o MDN, né? O Mozilla Developer Network, para que você possa ler mais a respeito do Pipeline Operator. Então, como você viu aí, é bem bacana de usar o Pipeline Operator hoje em dia, né? Como eu disse, ainda dá um trabalho, né, para configurar ele ali dentro do Babel e tudo mais, mas se você já tem um projeto que já usa o Babel, você vai ver que você só precisa de adicionar aquele plugin e ele já vai estar rodando aí para você, e você já consegue, né, usar esse Pipeline Operator nos seus projetos de hoje, nos seus projetos atuais, né? Você já consegue estar escrevendo aí um JavaScript bem moderno. Como eu disse, né, durante o vídeo, né, enquanto a gente estava lá, eu vou deixar aqui na descrição o link para a MDN, onde tem escrito sobre esse Pipeline Operator, você pode ir lá, dar uma lida, né? Se naquele código que eu fiz, né, você ficou confuso ali com arrow functions, com coisas aí que são coisas modernas do JavaScript, eu tenho um livro, o link também vai estar na descrição, você pode dar uma olhada, né, verificar lá e aprender também com o livro, ele está disponível aí para você poder comprar e tudo mais. Tem também o meu curso de JavaScript, mas por enquanto o que eu queria falar era sobre esse Pipeline Operator. E espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você está aqui até agora e ainda não deu like nesse vídeo, eu garanto que você precisa de dar like nesse vídeo, porque ele está te ajudando, né? Se você chegou até o final, significa que ele está te ajudando, ele está trazendo coisas novas para você. Esse é um vídeo que eu espero que tenha agregado aí no seu aprendizado, né? Na sua carreira de desenvolvedor. No mais, eu vou ficando por aqui e valeu!